Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão de ressaca moral, domingão que não está tão tranquilo assim para a cabeça do torcedor vascaíno, né? Realmente é complicado ver o Botafogo ganhando uma Libertadores, vai se fortalecer ainda mais. Ano que vem teremos aí o confronto no Carioca entre Vasco e Botafogo e se não mudarmos a nossa realidade diante de um rival que vem crescendo no futebol no Brasil, nós ficaremos para trás. E claro, vamos falar bastante sobre isso. Questão do Orediano, Marcelo Santana falou conosco ontem, pós-jogo, e só tem hoje, tá? Para resolver essa questão. Vou falar para vocês o que o Vasco pensa sobre isso. E claro, projetando aí o final desse campeonato brasileiro diante dessa situação patética e caótica que vive um momento desse elenco do Vasco, comissão técnica e muito mais. Antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E você que gosta de palpites esportivos, eu vou deixar aqui embaixo o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora aqui do nosso trabalho, patrocina o Vasco também, né? Então, se você puder dar aquela moral e ganhar R$ 500 de bônus, corre ali no primeiro comentário fixado e faça o seu cadastro na Estrela Bet. Hoje tem Brasileirão, tem jogo que pode definir, enfim, o Vasco na competição e a gente vai falar bastante sobre isso, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. O Vasco ontem empatou em casa com o Atlético Goianiense, o rebaixado Atlético Goianiense, e eu quero pegar uma fala do Felipe aqui que ele disse lá na coletiva, né? Que isso me revoltou um pouco, apesar do Felipe também não ter tanta culpa assim no percurso como treinador, né? Vamos lá. Ele diz que é muito difícil jogar, né, contra uma equipe que não tem compromissos. Como o Atlético Goianiense já foi rebaixado, não tem mais o que lutar na competição, esse foi um fator complicador. Mas parece que quem não tem compromisso é o time do Vasco. Parece que quem não tem compromisso são os jogadores que ali estão. E eu não estou aqui generalizando não, tá? Não estou generalizando. Estou colocando pontos e aquele que servia a carapuça, ótimo. Coloque-a e não tire. E em 2025, vai com Deus, tá? E a situação envolvendo o Vasco no Campeonato Brasileiro fica hoje a ser definida do jogo entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Mas por que eu estou falando isso? Se o Red Bull Bragantino empatar ou perder, o Vasco está matematicamente livre do rebaixamento. E por que eu estou começando esse vídeo, começando essa análise falando sobre exatamente isso? Porque o Vasco joga um futebol de rebaixado. A equipe do Vasco se apresenta em campo, uma equipe que é de Série B. E olhe lá, hein? Meio de tabela da Série B. Meio de tabela. Então, vamos lá. Vou reformular a minha frase. O Vasco, que briga para não cair em 2024, pode se livrar matematicamente em caso de empate ou derrota do Red Bull Bragantino para o Cruzeiro, tá? Ponto final. Temos jogos importantes hoje que também podem definir a vaga na Sul-Americana. Se Grêmio e Vitória vencerem, podem ultrapassar o Vasco, tá? Dependendo ali da vitória. E a gente vai estar observando esses jogos, porque o Vasco pode perder muitas posições até o final do ano e comprometer a vaga na Sul-Americana. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, né, na próxima quarta-feira e o Cuiabá no próximo domingo. Sem ser hoje, lá no outro domingo. O Cuiabá já está rebaixado. O Atlético Mineiro está completamente perdido, né? Perdeu 2 títulos na temporada, está completamente abalado. O Vasco, que não tem pretensões nenhuma, porque se auto-elimina por conta mesmo da fragilidade de uma equipe mal administrada, mal treinada e mal montada, o Vasco também parece que perdeu completamente o seu objetivo para o ano de 2024. A pré-Libertadores, que pulou do G7 para o G8, já está tão longe com esse futebol que o Vasco vem apresentando em campo, praticamente está um abismo. Não tem como chegar diante de todas as situações. Tem como chegar matematicamente? Tem, mas é tão raro acontecer com o Vasco uma mudança de postura quando se é preciso, dentro de uma equipe que não consegue fazer isso nem em São Januário com o apoio da torcida. Então, esquece. Eu praticamente, né, depois daquele primeiro tempo que o Vasco levou um baile do Atlético Goianiense, eu desisti de G8. Não tem como mais. Poderia ter G9 que não ia dar. E a gente observando nesse cenário do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouco sobre o jogo, né? Um jogo que o Atlético Goianiense dominou a equipe do Vasco no primeiro tempo,
faz o seu primeiro gol, igual aqueles jogos de interclasse, quando você tem a 8ª série contra a 2ª série? Foi o gol do Atlético Goianiense. O atacante do Atlético protegeu a bola do Léo como se um garoto de 20 anos protegesse a bola de um garoto de 10. E o Léo deixou, né, fazer a parede, o passe vem para trás e o Atlético Goianiense marca o primeiro gol. É patético, é terrível o que a gente vê dentro de campo, e não só em lances capitais. Quando a gente critica jogador X ou jogador Y, é porque a gente está observando ele percorrer o campo o jogo inteiro, e andando errado, correndo errado, marcando errado, dando espaço, enfim. E a gente já está cansado aqui em só criticar esse time, só critica, que é melhor a gente generalizar. Senão a gente vai ter que ficar aqui 2 horas criticando, mostrando como que correu errado, como que não correu. Então é o seguinte, é simples. Essa equipe do Vasco, ela não tem qualidade nenhuma para iniciar 2025 pensando em, no mínimo, meio de tabela. Não dá. Nós temos 44 pontos hoje na tabela de classificações, graças a Deus. Ontem, o torcedor vascaíno já estava falando, caramba, será que teremos a Batalha de Cuiabá, igual tivemos a Batalha de Itu, igual tivemos a Batalha de São Januário contra o Red Bull Bragantino na última rodada? Será que o destino vai nos levar para mais uma batalha? E graças a Deus fizemos 44 pontos. Graças a Deus. E pontos aqueles vindo pelo acaso, né? Aquela vitória magra por 1-0 contra o Cuiabá em São Januário, o Vasco jogando do nada. E a gente observa que a gente teve sorte. Hoje era para não estar nos lugares piores. Poderia ser melhor se tivesse o planejamento? Poderia, mas poderia ser pior. Poderia ser pior. E eu vou falar para vocês, tá? Não temos condições nenhuma a mais de reconstruir nada. O torcedor vascaíno não suporta mais a palavra reconstrução. O torcedor vascaíno não suporta mais a palavra pensar no processo, viver propósito, nada disso. Esquece o processo, esquece o propósito. Pedrinho, um recado para você, cara. Do fundo do meu coração, vende logo. Encontra um investidor. Vende isso logo, cara. Só tem uma forma de resolver isso. Dinheiro. Dinheiro. Pega o modelo agora do Botafogo. O Botafogo se resolveu da noite para o dia. Esse é o modelo a ser seguido. Doa quem doer. O Botafogo foi campeão da Libertadores, vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. E qual foi o mal que o John Textor fez ao Botafogo? Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedro, vende logo. Acelera essa venda. Não queremos mais reconstruir nada. Chega. Não, a palavra reconstrução, responsabilidade para o futuro, não queremos mais. Não dá. Cansamos. Nos desgastamos muito. Está cansativo. O torcedor não aguenta mais. O torcedor não suporta mais. O torcedor não tem mais o que se apoiar. Não tem aonde se apoiar. Aí a gente vai ficar vivendo de passado até quando? Ah, resposta histórica. Ah, em 1924, São Januário. Ah, Cara, chega. Não dá mais. Aí vocês vão lançar a camisa que solta o spray, né? Aí aparece a resposta histórica. A gente quer uma camisa com a resposta do futuro. A gente quer uma camisa com a resposta de hoje, de agora. E de agora, o campo reflete tudo. O campo reflete tudo. A resposta que a gente tem do agora entrou em campo ontem contra o Atlético Goianiense. Então, Pedrinho, porra, cara, por favor, vamos lá. O modelo tá aí. O modelo que tá dando certo. Investiga quem vendeu para 777. Taca fogo, taca firme nesses caras, mano. Salgado, Osório e todos eles. Não dá mole, não. Por favor, cara, o torcedor confia em você. O torcedor vascaíno confia em você. Então, por favor, Pedrinho, por favor. É triste ver criança chorando em São Januário. É triste. O Vasco ainda conseguiu, né, em campo, né, vamos falar um pouco de campo e bola, com a entrada do Alex Teixeira, empatar o jogo, né, na base da pelada, né. Na base da pelada. Tomou ali o segundo gol pelo lado esquerdo da defesa do Vasco, né, um buraco ali que o Léo deixou e não é novidade para ninguém. Não vou ficar falando aqui de novo sobre isso, porque já não suporto mais. E o Vasco conseguiu, né, o empate ali no abafo. O Maxime e o Alex Teixeira construíram, né, esse empate ali na base da pelada, né, do futebol mal jogado, de qualquer jeito. E saiu o empate ali. O Alex Teixeira pode até ganhar a oportunidade aí nesses 2 últimos jogos, porque entrou bem, ajudou, deu assistência e fez um gol. Então, isso já credencia ele a ser titular absoluto, capitão do time, porque tá uma vergonha. Tá uma vergonha, enfim.
E olhando então o cenário, o Vasco está na 10ª colocação, mas pode cair para outras posições nessa rodada. Assim que acabou o jogo, né, fomos para a coletiva, não tem muito o que falar com o Felipe de campo e bola. O Felipe está sendo uma peneira para tampar ali o sol do deserto. E a gente conversou com ele acerca de algumas questões táticas, mas o que ficou de novidade foi no final da coletiva. O diretor executivo Marcelo Santana afirmou: o Cincinnati não procurou o Vasco e hoje é a data limite para comprar o Herediano por volta aí de 3 milhões de dólares, tá? O primeiro ponto é esse. O segundo, você tem esperança do Herediano voltar ao Vasco? Pode perder todas elas. Marcelo deixou claro: não queríamos que o Cincinnati comprasse o Herediano por conta do valor. A ideia do Vasco seria: se o Cincinnati não comprar, o jogador vai ser vendido para outro. Então, não tem a possibilidade, diante do que o Marcelo Santana externou para a gente ali na sala de imprensa, a volta do Herediano para 2025. Ele não deve jogar com a camisa do Vasco. A ideia do Vasco é grana, é buscar o recurso. E o Herediano, como está muito valorizado, é um jogador que ganhou muito vulto, muito mercado, vai ser aí um dos pontos fortes para o cofre em 2025. Né? Então, a ideia do Marcelo, sim, é torcer para o Cincinnati não comprar por 3 milhões de dólares. E ele se atrelar, né, entre aspas, né, já é atrelado ao Vasco, o Vasco vender para outro mais caro, beleza? Essa é a informação. A questão do Alegria também foi externada ontem pelo diretor executivo, falando sobre a prorrogação, né, automática do contrato do jogador até o meio do ano que vem. E o Vasco deve fazer essa prorrogação e ver o que vai acontecer diante de um cenário, né, vamos dizer, um laboratório ou não no Campeonato Carioca. Cara, é um 2025 completamente no escuro que nós vamos estar vivendo, sem saber o que vai acontecer. É claro, queria saber a sua opinião, deixa ali nos comentários. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.